Bom dia, Cazé. Bom dia, Bahia. Tudo bem? Quarta-feira, hein? Tem jogos do Campeonato Brasileiro hoje, que interessam, inclusive, a dupla Bavi. Tem jogos da Libertadores. Por que interessa a dupla Bavi? É porque são times que estão brigando ali onde Bahia e Vitória estão brigando. Hoje a gente tem, por exemplo, o Grêmio e Criciúma. A Vitória está de olho nesse jogo. A gente tem o Internacional em campo também. O Bahia está de olho nesse jogo. Então daqui a pouco a gente vai passar nessas partidas que tem interesse sim da dupla Bavi. E a gente começa falando do Bahia, hein? Biel, 7 jogos de fora por conta de uma lesão na coluna. Atacante vem fazendo muita falta, mas pode voltar já na próxima partida. Fora da equipe desde o Clássico Bavi no dia 11 de agosto, o atacante Biel pode ser relacionado para enfrentar o Criciúma no próximo domingo, na Arena Fonte Nova. Recuperado de lesão nas costas, o camisa 11 iniciou nesta terça o processo de transição física ao lado do volante Nicolas Acevedo, que não joga há 10 meses. Desde a saída de Biel, o Bahia disputou 7 jogos com 4 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. O aproveitamento é de apenas 33%. No esquadrão, Biel é considerado aquele reserva de luxo, que sempre quando entra, tem um rendimento bem positivo. Em 2024, o atacante disputou 42 partidas, marcou 5 gols e deu 10 assistências. Tá aí Biel, né? Praticamente um 12º jogador desse time, por muito tempo entrava e mudava a história dos jogos, né? Fundamental em muitas partidas do Bahia na temporada, não à toa, tem números importantes, são 5 gols e 10 assistências, 15 participações em gols na temporada, além dos 4 gols e 4 assistências que já deu no Campeonato Brasileiro. E Caio Leone falou da importância do retorno do atacante Biel ao time do Bahia, né, Caio? Biel entrou na transição física, uma notícia maravilhosa para o torcedor tricolor. É um atleta de 15 participações em gols na temporada e no Campeonato Brasileiro fez 4 gols e concedeu 4 assistências. Biel tem características completamente diferentes dos atacantes que são titulares no sistema ofensivo do Bahia, a dupla de ataque. Ao contrário de Tassiano, ele busca mais a entrelinha, é um jogador de mais tabela, consegue inclusive desencaixar defesas que estão muito recuadas, defesas mais fechadas. Foi assim no jogo contra o Cruzeiro, onde ele entrou e foi importantíssimo na virada, em que o Bahia termina aquela partida por 4-1. Contra o Vasco, é ele que dá o passe para Estupiñán, que já saiu do Bahia, e deu uma bela assistência para que o colombiano fizesse o gol. Biel faz muita falta, principalmente porque o sistema ofensivo tricolor não é mais o mesmo do início da temporada. Chegou a passar 4 jogos, marcando apenas 1 gol. E, claro, deu o ar da graça no Campeonato Brasileiro da Série A quando venceu o Atlético Mineiro. Mas no último sábado, contra o Fortaleza, voltou a demonstrar as suas dificuldades. Biel voltando, seria bastante interessante pensar em que o jogador Lúcio Rodrigues, junto com Biel, poderiam ser um ataque mais móvel e melhorar sensivelmente as ações ofensivas do tricolor. Amplia o repertório do time ter o Biel, né? O Biel tem Faz características falta, né? bem específicas, né? Um cara muito rápido do drible, do 1 contra 1, decisivo. Então é importante ter o Biel na partida de domingo às 6h30 na Arena Fonte Nova contra o Criciúma. Né? Então hoje é quarta-feira, como ele já está em transição, acho que daqui até domingo tempo, ele vai se recuperar e vai reforçar esse time do Bahia. O Bahia que, após a derrota para o Fortaleza, viu diminuírem as chances de ir para a Taça Libertadores da América. A gente tem na tela aqui esses números, né, que mostram ali que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, Cazé, estão praticamente garantidos na Libertadores do ano que vem. O Flamengo tem mais de 80% de chance de se classificar para a competição continental. São Paulo, 71,23%. Depois aparecem Internacional e Cruzeiro. E o Bahia é o 8º, né? Percebam que o Bahia é o 6º do Campeonato Brasileiro, mas quando se fala em chances de Libertadores, ele já cai para o 8º, por quê? O Internacional tem menos jogos, o Cruzeiro tem uma questão de jogos fora e jogos dentro, então os matemáticos também... É levado em conta tudo isso, Levado em conta tudo isso para falar de percentual de chances de Libertadores. Embaixo, né, assim, é o 8º, né? Tá na briga, tá no bolo de quem vai disputar essas vagas. Aí daqui para cá tem muita diferença. É isso, a gente falou ontem, né, Cazé? Nos últimos 10 jogos, 4 derrotas, apenas 3 triunfos, e aí o Bahia acabou tendo essa queda de rendimento que fez com que o time também tivesse queda nas suas chances de ir à Taça Libertadores do ano que vem. Mas eu acredito, viu? Principalmente porque a próxima partida é contra o Criciúma na Arena Fonte Nova. Eu acho que o Bahia vai vencer esse jogo e aumentar suas chances de chegar à Taça Libertadores em 2025. E o Vitória, hein? O Vitória, depois de vencer 2 partidas consecutivas, viu o risco de queda diminuir. Matéria de Rodolfo Rage.
2 vitórias seguidas no campeonato contra Atlético Goianiense e Juventude, que deram aquela sobrevida ao Leão na luta para escapar da zona de rebaixamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o time baiano acumula 46% de chances de jogar a Série B no ano que vem. Vale lembrar que na semana passada, esse número já foi de 75%. O mesmo departamento de pesquisa também mostrou que o número mágico para escapar da queda é de 43 pontos. Como tem 28 pontos, o time teria que conseguir 15 dos 33 em disputa. Passo a passo, a gente vai em busca dos nossos objetivos. Atualmente, o Vitória está na 16ª colocação, com o mesmo número de pontos do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Corinthians que se reforçou bastante, venceu ontem pela Copa Sul-Americana, daqui a pouco a gente vai falar, ou seja, os concorrentes do Vitória estão bem fortes nessa reta final de campeonato. Vitória vai ter que somar pontos contra Inter e Atlético Mineiro, até para que a sequência em casa seja mais tranquila. O Vitória pegará em casa, após esses 2 jogos fora, Bragantino e Fluminense, confrontos diretos, e Caio Leone falou sobre esses jogos. O Vitória chegou a ter 75,5% de probabilidade de rebaixamento. Mas após vencer o Atlético Goianiense fora de casa e o Juventude, a equipe agora vê o corte diminuir. 43 pontos é o número ideal para que o Vitória continue no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o mais importante é olhar para esses próximos 4 jogos. O Vitória tem o Internacional fora de casa, que melhorou muito no segundo turno, só perdeu apenas uma partida. Tem o Atlético Mineiro, que tem uma equipe com o Gustavo Scarpa, com o Hulk, e que não deve estar envolvido em Copa Libertadores, então vai poder usar o time titular. E depois, dentro de casa, jogos importantíssimos contra o Red Bull Bragantino, que vive uma péssima fase, apenas 32 pontos, e depois contra o Fluminense. O Vitória pode pensar jogo a jogo e deve fazer isso, porque com a melhora substancial do seu sistema ofensivo, com o Mateuzinho por dentro, o Gustavo Mosquito pelo lado direito, o próprio Carlos Eduardo pelo lado esquerdo e o jogador Alejandro, que vem num momento muito positivo e ficou fora da última rodada, o Vitória tem condições de somar pontos fora do Barradão. É o principal. É o principal, somar pontos fora do Barradão, até para ver esse risco de queda diminuir cada vez mais e as chances de permanência aumentarem cada vez mais. A gente vai conferir, inclusive, isso agora, Casé. As chances de permanência do Vitória. Bragantino está ali com 86% de chance de permanência, Juventude 74%, o Corinthians pouco mais de 64%, Criciúma pouco mais de 59%, Vitória, apesar de ser o 16º, ou seja, o Vitória estaria nessa posição, né, com 4 times ainda atrás dele, o Vitória está entre os 4 últimos em termos de chances de permanência, porque o Vitória também tem jogos a mais do que alguns vizinhos, isso acaba sendo levado em conta ali pelos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Então o Vitória, nesse momento, tem 55,93% de chances de permanência, mais de 50%. Do cenário, né? O Vitória já teve mais de 75% de chance de rebaixamento, ou seja, esse percentual de permanência estava em torno de 25%. Olha como aumentou, né? Depois das 2 vitórias seguidas, né? Contra o Atlético Goianiense e Juventude, que o Vitória possa continuar somando pontos para que a gente tenha ano que vem as 2 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.